para a gente começar falando aí sobre um problema que já preocupa os torcedores para a partida de hoje. E esse problema que eu estou me referindo, Júnior, é a parte física. Infelizmente, o Palmeiras fisicamente está bem melhor do que o Flamengo. A tendência é que o Palmeiras, como vem atuando em várias partidas, chegue mais inteiro, até por conta de ter a mesma comissão técnica, de ter o mesmo preparador físico há boas temporadas, e há uma expectativa de que o time esteja melhor, até pela força de maneira geral. Porém, o Flamengo, imagino que se tiver hoje com vontade, com garra, com gás, de dar 110, 230%, não é nem 220, é 230% hoje, a vitória pode vir com certeza. Isso porque, acima de uma técnica, acima de uma tática, a qualidade individual que cada atleta do Flamengo tem, a gente sabe que a vontade, a garra, o sangue nos olhos, o coração no bico da chuteira, ele prevalece. O Palmeiras, ele teve uma partida desgastante recentemente contra o Botafogo, ganhou uma virada extraordinária, se não foi uma das melhores, foi a melhor partida do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras 4-3 no Botafogo, e o Palmeiras voltou inteiro para o segundo tempo, correndo, parecendo que o juiz tinha acabado de apitar. O time estava com um fôlego surreal, jogadores se entregando ao máximo, pressionando a equipe do Botafogo inteiro fisicamente durante os 90 minutos. Então, essa sequência de jogos, para um time que vem de 5 vitórias consecutivas, preocupa. Porém, o Flamengo, mesmo quebrado fisicamente, tem hoje a força do seu torcedor para quando tiver até com aquele cansaço, né, Júnior? O torcedor dá aquele último empurrão para o elenco e para frente. E a gente sabe o quanto isso faz toda a diferença. O Flamengo também tem, como o Júnior pontuou, o Flamengo também tem um histórico positivo a seu favor, que é a questão de não perder no Maracanã desde 2015, 2016. Foi a última derrota do Flamengo, inclusive, e de lá para cá só deu o Flamengo. Seja empate, obviamente, que não é um resultado positivo, seja vitória. E que hoje prevaleça mais uma vez, mas a parte física ainda permanece com um sinal de alerta. Isso porque Gabigol vai ser reavaliado hoje. Por mais que tenha treinado normalmente, tem a expectativa de que ele esteja no banco de reservas, mas vai ter uma reavaliação momentos antes da partida. O Cebolinha saiu mancando, por conta também, eu acredito, de desgaste físico. O Flamengo não divulgou nada, né, Júnior? Mas imagino que vai ser titular e que esteja inteiro. Tem também ali o Eric Pulgar, que sentiu cãibras, e outros jogadores que sentiu nitidamente o cansaço. Mas que eles consigam fazer uma grande partida e que eles entrem hoje com sangue nos olhos, mesmo não estando inteiro fisicamente. Esse problema, Júnior, te preocupa muito mais do que a parte técnica, a parte tática no jogo de hoje? Muito boa a sua colocação, Lelê, sobre essa questão física do Flamengo, né? Eu até estava falando isso na live de ontem, no canal Flausquinhos, que o Flamengo, né, no jogo passado, estava nitidamente, né, abaixo do esperado fisicamente. O Fortaleza estava melhor, mais inteiro. Você via o time do Fortaleza mais inteiro do que o time do Flamengo, e teoricamente não era para estar, porque o Flamengo teve mais tempo de descanso do que o time do Fortaleza. Que ainda mais teve os dois jogos, né? Teve os jogos que fez da Sul-Americana, e o time do Fortaleza estava mais inteiro. Então, assim, abaixo o time do Flamengo fisicamente preocupa muito, e está. Isso é um fato, é uma realidade, né? Porém, eu coloco muito ali, né, a culpa disso tudo no planejamento da diretoria. Se você pegar o recorte, Letícia e galera do chat, do início da temporada, nós começamos o início da temporada com o Vitor Pereira, trazendo o Mário Monteiro, né, para fazer essa preparação física, ficou 4 meses e foi embora. Aí depois chega o Jorge Sampaoli, traz o Pablo Fernandes, fica alguns meses e vai embora. Aí no meio do trabalho ele traz o Maidana, né, para fazer esse trabalho completamente diferente, e aí 5 meses vai embora. E agora chega o Tite e traz o Fábio. Ou seja, nós estamos falando de diversos profissionais diferentes na preparação física, diversos modelos de atividades diferentes sendo preparadas por esses profissionais, e é lógico que isso vai acarretar, né, no comprometimento físico dos nossos jogadores, sem contar também, né, com a irresponsabilidade, e aí é o ponto maior que eu acho, tá, dos próprios atletas com a sua ferramenta de trabalho, que é o seu corpo. Muitos jogadores, nós sabemos que não cuida, né, da forma adequada do seu corpo, e com isso acaba sofrendo dentro de campo, né? Como é o caso do próprio Arrascaeta. A gente vê o Arrascaeta o ano inteiro
se arrastando em campo com dificuldade física. A gente consegue perceber, né, alguns jogadores que não conseguem dar um pique, né, de, sei lá, de 50 metros o cara já está cansado. Então, eu acho, Letícia, que esse desgaste físico do Flamengo, né, essa mal preparação, isso está acarretando agora no final da temporada. E para hoje, né, um jogo de intensidade, porque o Palmeiras tem jogadores de velocidade. Né? O Palmeiras tem o Piquerez de um lado, tem o Veiga, né? Tem aí no banco de reserva o Rony, que voltou para o time, mas no segundo tempo deve entrar. Então, assim, são jogadores, né, de alta velocidade. O próprio Endrick, muito jovem, 16, 17 anos, correria total. Então, se o Flamengo não colocar intensidade no jogo hoje, né, tirar forças não sei da onde. Hoje, Letícia, por incrível que pareça, o que menos preocupa hoje no Flamengo é a técnica. A técnica a gente sabe que esses jogadores têm. A gente sabe que eles são técnicos. O problema hoje, Letícia, é a competitividade dos atletas e essa parte física. Hoje você não vê os jogadores tendo aquela vontade, aquela gana de ganhar, de chegar, de acontecer. Técnica a gente sabe. Os caras se jogarem um pouquinho do que sabe, colocar o futebol, né, a bola no chão e fazer ali, né, a praticar o bom futebol, a gente é campeão, como foi campeão no ano passado. O Flamengo jogou, Letícia, 60% da sua capacidade, foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Né? Então, hoje, falta muito mais vontade dos jogadores, tá, do que técnica. Técnica, a gente sabe que eles podem, né, e tem muito para entregar dentro de campo. Então, eu, sinceramente, espero, né, que o Flamengo hoje ele corra, que eles se entreguem, que eles joguem até a última bola, que eles disputem. Essa é a grande característica desse time do Palmeiras. O time do Palmeiras, ele não, tá? Ele não você vê que eles não desistem do jogo. O jogo estava 3-0 para o Botafogo e eles continuavam tentando até o final, até o apito final, eles continuaram, né, para cima, tentando fazer o resultado e conseguiram a virada histórica. Então, o Flamengo ele não pode fazer um gol e se dar o luxo de recuar, de ficar esperando. Galera, se com os outros times fez isso, por exemplo, com o Grêmio e tomou a virada, que é um time fraquíssimo hoje no Brasileirão, né? Apesar de estar brigando na parte de cima, o Grêmio, naquele momento que enfrentou o Flamengo, ali era para jogar. O Flamengo estava capa e areia para enterrar o Grêmio. Quem trouxe o Grêmio de volta para o campeonato fomos nós, foi o Flamengo, né? Tomando aquela virada em 10 minutos. Então, se o Flamengo se desligar no jogo de hoje, né? Se tomou a virada contra o Grêmio, hoje toma um sacode. Hoje não pode se desligar nem um minuto sequer. Sabe qual é a minha motivação hoje, Letícia? Por incrível que pareça, é que os medalhões, né, no jogo passado estavam fora e não fizeram falta. Ou seja, por mais que hoje teremos alguns desfalques de peças importantes, né, consideradas titulares do time, a motivação é que esses jogadores, né, não vão fazer falta. Por incrível que pareça, o Everton Cebolinha, que não estava jogando nada, sendo questionado desde que chegou, talvez fez as duas melhores partidas dele, né, com o técnico Tite, naquele jogo contra o Grêmio e no jogo passado. O Luiz Araújo, que não vinha recebendo oportunidade de titularidade, recebeu no jogo passado e voltou a marcar, fez gols, inclusive foi muito bem. Né? O próprio Eric Pulgar, que é um jogador que vem crescendo jogo a jogo, está dando certo com o técnico Tite. Então, assim, isso me motiva, né? E também traz essa confiança, sem contar que o Pedro, que não vinha marcando gols há 4 meses, agora em 2 jogos resolveu desencantar, né? E fez aquele golaço no jogo contra o Fortaleza. Então, eu tô confiante, tá? Mesmo com essas ausências do Flamengo, porque esses jogadores chamados medalhões, né? O Gabigol, o Bruno Henrique, eles não fizeram falta, nem menos, muito menos o Davi Luiz, Lelê. E você falando assim sobre a ausência, né, inclusive desses medalhões e a vitória contra o Fortaleza que aconteceu, principalmente num processo e num período do jogo que o Flamengo não estava bem, eu me recordo e tenho até aqui anotado as palavras do Tite sobre o Cebolinha e sobre o Luiz Araújo. 2 entradas que não são 2 medalhões, são caras que ainda, teoricamente, não conquistaram nada com o Flamengo, são caras que ainda precisam se provar, e o Tite disse o seguinte sobre eles depois do jogo contra o Fortaleza. Abre aspas, é bom ver esses atletas um pouco mais natural com a camisa pesada do Flamengo. A responsabilidade pesa. Então, o que o Tite pontuou? O Luiz Araújo está mais solto, está se sentindo mais leve e à vontade em campo. O entrosamento, naturalmente, aos poucos, vai acontecendo, principalmente quando ele tiver entrosamento. Deu para perceber o Luiz Araújo muito participativo na questão do sistema defensivo
Isso, inclusive, hoje, tá? Vai ser primordial para esse confronto Flamengo e Palmeiras. A participação direta, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva do Cebolinha e do Luiz Araújo. E o Cebolinha, que está aí há quase 2 anos no Flamengo, não rendeu com treinador nenhum, não teve sequência, não chamou responsabilidade. Com o Tite está partindo mais para cima, no 1 contra 1 está tentando tomar decisões ali em direção ao gol, não aquelas decisões covardes, né, de estar sempre recuando a bola. E o Tite vem falando, e assim como também o Kleber Xavier, que é o seu auxiliar técnico ali, sobre a evolução gradativa que tem acontecido nos treinos e que vai acontecendo aos pouquinhos nos jogos do Flamengo também. Jogadores que têm correspondido, jogadores que têm chamado a atenção, jogadores que têm mostrado um pouco do que o Tite espera dessa reformulação interna que ele pretende fazer. Eu falo isso porque o Bruno Henrique ainda não correspondeu pós-Botafogo nem com o Tite. O Arrascaeta está muito aquém do que pode. Pode ter até uma possibilidade mínima dele ser banco hoje, mas eu acho muito difícil. Tem também ali a questão do Gabigol, que vem caindo de produção, não é de agora, dentre outras situações. Então, a gente sabe que o Tite tem muita confiança no Cebolinha e que o Tite gosta muito de pontos de velocidade, como o Luiz Araújo, da mesma maneira.